Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também aos demais irmãos de outras igrejas e denominações e amigos que nos assistem por esse vídeo. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista, aqui no interior de São Paulo, e chegamos até você através desse vídeo pelos canais da igreja nas redes sociais, YouTube, Facebook, até pelo WhatsApp também, por causa da quarentena, e nós não retomamos ainda as atividades congregacionais no templo. Eu quero, para esta quarta-feira, tomar o texto de Provérbios, no capítulo 24, Provérbios capítulo 24, e quero ler os versos 13 e 14. Provérbios capítulo 24, os versos 13 e 14. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz assim: coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcionar. Tendo que ficar em casa e pensando no que virá a ser a nossa realidade, o mundo, a vida, a própria igreja e o comportamento das pessoas na sociedade, eu comecei a refletir sobre a esperança que nós devemos ter no nosso coração, como cristãos, na convicção de que temos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, que a esperança não desaponta, não decepciona, a fim de que possamos vencer esse período de pandemia, vencer este período de quarentena e, ao retornarmos à vida dentro de um padrão de normalidade que eu acredito que nunca mais poderá ser normal como pensávamos antes da pandemia, com esperança viva os desafios que temos enfrentado. Hoje, quarta-feira, de modo geral, as igrejas batistas, as mais tradicionais, conservadoras, ou até as mais contemporâneas, têm um tempo para oração. E a nossa igreja dedica, mesmo tendo uma mentalidade, uma forma de culto mais contemporânea, as quartas-feiras para um tempo de oração e meditação na palavra de Deus. Como avivar a nossa esperança? É um grande desafio. Esse texto, Provérbios 24, versos 13 e 14, na verdade fazem parte de um conjunto, ou os versos fazem parte de um conjunto de 30 provérbios que estão alistados a partir do capítulo 22, o verso 22, e vai até o capítulo 24, também o verso 22. Este, na verdade, é o provérbio de número 26 dos 30. E eu fiquei refletindo sobre o que está escrito aqui, porque aparentemente não tem muito a ver com a realidade que vivemos. Mas, quando a gente pensa no desafio de vencermos a ansiedade, de busca pelo que é bom, de busca pelo que dá prazer, daquilo que é interessante social, culturalmente, ou até espiritual, religiosamente, no sentido da gente poder agir com sabedoria num momento como esse, o que é muito mais importante, porque é justamente a sabedoria, uma ação com sabedoria, que vai nos ajudar no sentido de que a gente não tome atitudes precipitadas ou não tome decisões ou atitudes por impulso, de forma impulsiva.
A ideia básica é que nós consigamos ter um nível básico de sabedoria, isso seja na vida espiritual, isso seja na cultura religiosa, no conhecimento bíblico ou até no conhecimento do que está acontecendo à nossa volta no mundo, para que a gente consiga prescrever, e eu uso esse termo tomando emprestado, da medicina, porque são os médicos que escrevem lá na receita, ele prescreve um medicamento, a fim de que a gente possa prescrever, a partir de uma atitude sábia, de uma decisão sábia, um futuro que não venha fazer sucumbir a nossa esperança. Estamos sendo bombardeados por notícias de todas as espécies. Na área da saúde, não há consenso naquilo que se fala. Na área da política, o país beira o caos. Na área espiritual, religiosa, as igrejas tendo que permanecer fechadas, não é rebeldia do povo de Deus que não quer comparecer, não há pecado, mas há um decreto de governadores, prefeitos, e a gente tendo que lidar com essa situação. A nossa cidade vive, eu usei um termo dizendo para a advogada que presta assessoria à igreja, a irmã Patrícia, e diz para ela, é um imbróglio perturbador. O governador do estado decreta uma quarentena que vai até o dia 10 de maio. O prefeito da cidade, dia 27, assina um decreto dizendo que as igrejas podem voltar a funcionar desde que cumpram uma série de regras e determinações que é praticamente impossível você conseguir colocar tudo aquilo em prática. E o promotor, através do Ministério Público, emite um parecer dizendo que entende que nós devemos obedecer o decreto do governador. Ninguém sabe o que faz. A nossa decisão como Primeira Igreja Batista em Penápolis foi no sentido de permanecer fechado, porque eu entendo que é muita responsabilidade diante de Deus que eu teria que assumir e diante das autoridades de colocar a vida de um grupo de pessoas em risco, levando-as para o templo num ajuntamento, mesmo com as regras todas, se fosse possível conseguir atendê-las. Porque a gente controla dentro do templo, mas nós não controlamos as ruas e os lugares onde as pessoas passam se dirigindo até lá. Bom, isso tudo pode perturbar a nossa cabeça, isso pode trazer uma série de conflitos, isso pode deixar a gente angustiado, deprimido, como está acontecendo agora. As notícias são as mais assustadoras, o índice de violência doméstica sumiu, o índice de pedofilia sumiu, o índice de pessoas deprimidas, frustradas, aumentando, os psicólogos tendo que atender via videoconferência. A situação está caótica, diríamos assim. Mas nem tudo está perdido. Poderíamos querer voltar à reunião congregacional no templo, poderíamos querer voltar ao nosso trabalho, poderíamos desejar voltar a uma vida normal, as nossas atividades na sociedade, na cultura, de modo geral. Isso é bom, isso é prazeroso, é como mel doce, é delicioso. Mas será que neste tempo que vivemos hoje, de pandemia, de desafio, com um crescimento sendo indicado pelos números de casos confirmados e mortes da pandemia Covid-19, é sábio? É prudente? Penso que não. É daí o ensinamento do provérbio dizendo que tal qual, tanto quanto, e eu diria mais do que, buscar o que é bom, o que tem um sabor gostoso, o que dá prazer e traz alegria ao nosso coração, havemos também que encontrar a sabedoria. E a partir dessa sabedoria, buscar trazer paz
apaziguar a nossa alma, a fim de que a esperança que alimentamos no coração, para quando retornarmos a nossa vida, como disse, quase normal ao fim da pandemia, tenhamos um futuro. Possamos ter algo concreto pelo que lutar, mesmo que seja reconstrução da estrutura econômica, social, política, até mesmo da nossa estrutura financeira como pessoa, como família. Mas algo que nos dê uma motivação genuína, concreta, para o bem, de bênção, para que tenhamos um futuro que tenha a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa sociedade, a nossa cidade, para o nosso país, para a humanidade inteira. Essa é a esperança que não há de ser frustrada. Essa é a esperança que não vai nos decepcionar, como diz o verso 14, em Provérbios 24. Eu creio que essa é a esperança cristã. Essa é a esperança da qual fala a Bíblia Sagrada, e é essa esperança que devemos alimentar no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, a fim de que ao retornarmos, possamos reconstruir a nossa própria vida, a nossa experiência de fé, a nossa religiosidade, nossa família, nossa comunidade, nossa sociedade, a humanidade inteira, para um padrão de vida, de conduta ético, moral, que agrade, honre e glorifique ao nosso Deus. Lá em Romanos capítulo 5, verso 5, que já citei, quando Paulo diz que a esperança não nos decepciona, não nos desaponta. Duas coisas eu acho interessante quando ele sustenta essa tese de uma esperança que não falha, que não frustra. Ele diz, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Eu penso que aqui estão os dois pilares que devem sustentar a nossa esperança. O amor de Deus por nós e o amor que temos pelo nosso Deus. E o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. O Espírito que ilumina a nossa mente e que pode nos dar esta sabedoria que é mais doce que o mel. Essa sabedoria que é mais agradável do que o prazer dos deleites que possamos experimentar. Para que possamos passar por esta pandemia e ao retornarmos não para uma vida normal, mas para uma vida melhor. Uma vida que honre, que glorifique ao nosso Deus e que testemunhe a nossa salvação por Jesus Cristo, o Senhor. É no nome de Jesus que eu oro agora pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, pela igreja de Jesus Cristo, abençoando a tua vida, profetizando para você um tempo de sabedoria, de paz e de esperança, tempo de renúncia sim, mas para que no futuro seja para nós, em nome de Jesus, um tempo de vitória, para o louvor da glória do nosso Deus. Ó Senhor, vai em cada lar agora, que está sendo alcançado por esse vídeo, e abençoa essa casa, abençoa essa família, protege e livra desse mal a Covid-19, e se há enfermidade na casa, cura, se há crise, problemas, restaura, liberta para o louvor da tua glória. Faz milagres sobre nós, Senhor. Faz milagres entre nós. Faz milagres a partir de nós, para o louvor da tua glória e para a proclamação do Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Eu oro abençoando a vida de cada um agora, em nome de Jesus. Amém.